O Farol de Imbituba está localizado em um dos pontos mais bacanas da cidade de mesmo nome, em Santa Catarina. A vista é de tirar o fôlego e, para chegar até lá, passamos por uma trilha que começa no canto esquerdo da Praia da Vila. A trilha é um pouco puxada, uma aventura bem legal de fazer, e quando você chega no farol, é um deslumbre. Vamos juntos conhecer esse farol e tudo o que acontece em volta dele. Eu sou Joana Moscatelli e este é o Faróis do Brasil. Esse caminho até o farol foi criado no início dos anos 2000 para incentivar a educação ambiental e o turismo sustentável na região de Imbituba. Cercado de Mata Atlântica, o caminho até o farol é abrigo de muitos pássaros típicos da região. A trilha aqui não é brincadeira não, mas o visual compensa o esforço. Fora toda essa beleza natural, a região também tem valor histórico. O Morro de Imbituba, onde fica o farol, guarda vestígios da presença dos povos carijóis, indígenas que habitavam a região bem antes da chegada dos europeus. Segundo historiadores, essa região era usada para avistar cardumes de peixes e mais alguma surpresa que pudesse apontar no mar. Além dessa vista incrível, se a gente der sorte, a gente pode ver as baleias ali.
Os costões aqui na região favorecem a observação por serem pontos mais altos e quando as baleias se deslocam de uma enseada para outra é possível avistar, como a partir de trilhas como a trilha do Farol e outras tantas trilhas que existem aqui nessa região. Acaba tornando fácil fazer uma trilha, observar a natureza e tem chance de avistar uma baleia franca que esteja se deslocando entre uma enseada e outra. A baleia franca é uma espécie costeira a tal ponto que eu costumo brincar que elas disputam onda com surfista. Aqui na nossa sede nós podemos avistá-la logo após a arrebentação das ondas e assim é em todo o litoral, em toda essa região de maior ocorrência da espécie. É muito fácil avistar as baleias francas a partir da costa. O farol foi construído com colunas de alvenaria de 7 metros de altura, inaugurado em 1918. É automático, não possui guarnição e suas luzes podem chegar até 35 quilômetros no mar. Uma luz bem forte, sinalizando a entrada do porto. O farol de Imbituba ele foi construído naquele ponto para auxiliar os navios que se aproximam da enseada do porto de Imbituba, para auxiliar na atracação, desatracação, a parte de segurança marítima local. E foi aqui, do outro lado do farol, que Anita Garibaldi lutou pela primeira vez ao lado do seu marido, Giuseppe Garibaldi. Ana casou contra sua vontade, né, com Manuel Duarte de Aguiar. Há registro da própria carta que ela deixou para a irmã de que o casamento não foi consumado. Então ele ficou 2 anos casado com ela. Era um acerto, basicamente. Ela era muito jovem, né? Ela era filha do meio de 10 filhos. Então depois que o pai dela se foi, morreu, a mãe não tinha muito como sustentá-los, né? Ela era uma lavadeira que ganhava pouco e os filhos tinham que ajudar na lida da casa. E Ana ajudava como podia. E ela mesma deixava isso registrado nas cartas que ela enviou para a irmã, que ela preferia tocar a boiada do que fazer os serviços de casa. Ela foi datada como viúva, porque Manuel Duarte Aguiar ele serviu ao exército. Quando eclodiu as questões da guerra, ele partiu e ela ficou sozinha. Ela ficou como viúva. E aí, então, a mulher viúva no Brasil não podia se casar novamente. Então, ela com, basicamente, cerca de 16, 17 anos, dada ao fardo de ser uma mulher viúva e não poder se casar. Foi onde, devido às questões revolucionárias e quando eclodiu a questão da guerra na cidade, no dia 29 de julho de 1839, quando então foi proclamada a República Juliana Catarinense, Ana, logo depois disso, conheceu o italiano Giuseppe Garibaldi. E aí, então, ele quem deu o nome de Anita, que em italiano é algo que se parece muito com Pequena Ana, porque ela tinha cerca de 1,60 m e ele 1,90 m, mais ou menos. Então, ele era um loiro pirata, né, muito alto, e ela muito baixinha perto dele. E ele disse algo em italiano: vou te chamar de Ana, vou te chamar de Anita, minha pequena Ana. E aí, então, o nome dela ficou e ela partiu com ele. E aí, então, somente no Uruguai ela pôde se casar, porque ela era legalizado. E aí, então, aqui também nós temos a certidão de casamento dela com Giuseppe Garibaldi no Uruguai.
próximo bloco, nossa aventura continua. A gente vai saber como funciona o Porto de Imbituba e conhecer mais sobre as baleias que passam aqui nesse litoral. Não sai daí! Do lado esquerdo do farol de Imbituba, com 2,5 km de extensão, está a Praia do Porto, uma praia linda e de mar bastante revolto, que atrai turistas e muitos surfistas. Mas além de turistas e surfistas, a Praia do Porto também recebe todo ano a visita das baleias francas. E é aí que a história muda de cenário e elas passam a comandar o espetáculo. E comandam mesmo, disputando ondas com surfistas e sendo observadas por toda a população. De julho a novembro, esse ritual se repete todo ano e desde que se começou uma campanha para a preservação da espécie, Imbituba se tornou a capital mundial da baleia franca. Esse lugar se transformou num símbolo para a conservação justamente por esse motivo, por ser um lugar onde existe a maior concentração de baleias. Desde que a caça encerrou, algumas baleias começaram a retornar, o nosso trabalho iniciou e o nosso monitoramento e a nossa pesquisa mostrou que essa é a principal área de concentração reprodutiva das baleias francas aqui no litoral brasileiro. A praia da Gamboa, da Guarda do Embaú e até a praia ali de Laguna, no Farol de Santa Marta, são as praias preferidas das baleias francas. Essa preferência ela pode estar relacionada a diversos fatores, a proteção conferida pelas enseadas em função dos filhotes que nasceram ali e que as fêmeas precisam cuidar, mas nós não temos exatamente ainda o motivo específico. O fato é que são algumas das principais enseadas mais importantes para essa espécie aqui no nosso litoral durante esse período reprodutivo que vai de julho a novembro. As baleias, por si só, por serem animais grandes, eles fazem parte do que a gente chama de megafauna carismática. A presença do animal, que é um mamífero como nós, respirar na superfície, tem uma gestação, se reproduz assim como a gente, tem uma gestação, produz um filhote a cada gestação, da mesma forma que os humanos, isso acaba causando uma comoção, causando uma emoção nas pessoas, né? Isso por si só já torna atraente gostar de uma baleia, de um golfinho, que algumas espécies têm até uma espécie de sorriso na sua anatomia da boca, no formato. E a presença delas tão costeiras aqui na região acabou também sensibilizando as pessoas, até mesmo os antigos caçadores, que a gente teve a oportunidade de entrevistar e conversar muitas vezes. Aquilo era a sobrevivência deles na época que eles caçavam. E a grande maioria hoje reconhece que primeiro, não, né, que era um ato bastante agressivo, mas era a sobrevivência deles, era outra realidade que existia, né, e hoje eles preferem muito mais as baleias vivas do que mortas, eles se entendem perfeitamente. Então, claro que quando nós constatamos a presença da espécie aqui na região, após ter sido caçada por quase 4 séculos, e começamos a fazer um trabalho de sensibilização, a gente já percebia isso, porque também quem caçava se deu conta, nossa, caçaram tanto que não tem mais baleias, agora elas começaram a retornar e os tempos são outros, as necessidades são outras, não precisamos voltar a caçar. E aí o que a gente fez? Começamos a mostrar que a baleia franca vale muito como um recurso vivo, né? Se pode fazer um aproveitamento turístico da presença da espécie aqui na região, justamente porque ela está aqui durante o inverno, durante os meses de baixa estação, onde temos uma estrutura hoteleira e um litoral maravilhoso, todo para se visitar, que não era procurado no inverno porque não tinha um atrativo. Agora, com a presença, o retorno das baleias, isso se tornou um atrativo. Então, paralelo ao trabalho de pesquisa e a divulgação da espécie como um atrativo para o turismo no inverno, também se fez um trabalho de sensibilização e educação ambiental para mostrar a importância desse litoral para a conservação dessa espécie. Desde os anos 2000, Imbituba é sede da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, uma unidade de conservação
criada para preservar os ambientes costeiros onde a espécie se reproduz. Que bom, porque em Imbituba tem uma triste história com essas baleias. As baleias francas foram caçadas aqui no Brasil por quase 4 séculos, o que quase promoveu a extinção da espécie. No início da década de 80, a espécie começou a retornar aqui para o nosso litoral. Foi quando começou o programa de pesquisa e conservação da baleia franca, que hoje tem continuidade através do projeto Franca Austral. E a espécie começou a se recuperar, graças aos esforços de conservação por esse programa de pesquisa e graças ao cessamento da caça. A caça no Brasil foi proibida oficialmente em 87 pela lei federal que proibiu definitivamente não só a caça de baleia franca, como de qualquer espécie de baleia em águas jurisdicionais brasileiras. Isso permitiu que a baleia franca, assim como as outras espécies que eram caçadas, começassem a se recuperar. Ao longo desses anos, a espécie foi se reproduzindo, foi se recuperando, mas ela ainda não se recuperou o suficiente para sair da lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Assim, nós temos baleias catalogadas já desde o início do nosso trabalho, já há quase 30 anos. Tem baleias que já retornaram com essa frequência. Esse intervalo ele pode variar, geralmente podendo aumentar para 4 ou 5 anos. Mas o intervalo mais frequente é de 3 anos. Temos baleias como a Zimba, por exemplo, que é a mascote do nosso projeto, o projeto Franca Austral, que é o nosso novo projeto, que ela foi catalogada é conhecida já há vários anos, já veio várias vezes aqui para o Brasil. A vinda mais recente foi em 2018, onde ela estava com um filhotinho, que tinha uma mancha branca no dorso, que também ajuda o reconhecimento individual. Recebeu o nome de Imbituba, em homenagem à cidade de Imbituba, porque a gente avistou eles no dia do aniversário da cidade, por exemplo. E tantas outras baleias que cada uma com sua história. Tem a Sunset, que é uma baleia que encalhou em Laguna em 2003. Quando era filhote, ela tinha 1 ano de idade. Nós conseguimos resgatá-la com vida, devolvê-la ao mar com auxílio de várias autoridades ambientais, inclusive da Marinha do Brasil, dos bombeiros, da Polícia Ambiental e de outras instituições parceiras que nos auxiliaram. Conseguimos colocá-la de volta para o mar e conseguimos reavistá-la em 2017, pela primeira vez com um filhote semi-albino. E assim, como que a gente conseguiu reavistar? Através da catalogação, através das calosidades que elas têm na cabeça. Do lado do farol está o porto de Imbituba, que recebe toneladas de cargas diariamente. A construção do porto remonta do ano de 1919 e coincide basicamente com a data da construção do farol. O farol é um auxílio à navegação para todas as embarcações, os navios que estavam chegando à época aqui da estruturação do porto. É um recurso visual, noturno ou em baixa visibilidade, que as embarcações utilizam para aproximar, fazer suas aproximações ao porto. Também em segurança na navegação. São 2 faróis aqui na região, o farol da Ponta de Imbituba e da Ponta do Catalão. Dessa forma, o porto tem uma íntima relação com o farol de Imbituba, que servia os navegantes desde a época de 1919, fazendo a sua aproximação com segurança e as suas atracações depois para movimentarem as cargas aqui, que na ocasião era o carvão. O porto era um porto carvoeiro na época de 1919. O porto conta com cerca de 18 programas que monitoram e controlam o impacto ambiental na região. No período de julho a novembro, as baleias francas costumam acessar o litoral brasileiro por águas quentes para fazer a sua procriação. E nesse período o porto tem um programa que, com aeronaves, a gente procura monitorar a migração das baleias, bem como a sua procriação. E também com pessoas, colaboradores e também Instituto do Meio Ambiente, de pessoas externas ao porto, que ficam observando
em pontos aqui do porto, pontos mais altos aqui, observando essa trajetória das baleias. Além de ser uma questão de consciência, o porto também tem, né, as suas obrigações ambientais, né, que mal ou bem nós já aqui manuseamos várias cargas e temos que tomar todos os cuidados devidos para que não haja despejos, né, de cargas poluentes ao mar, combustível, a dissipação atmosférica de algumas cargas, como o coque. Então, tudo isso é monitorado em termos de programa. Programa das águas oceânicas, águas superficiais, né, e a potabilidade da água. Tudo isso é monitorado o tempo todo, assim como a poluição atmosférica, né? Ele pode ser pequeno, mas é um observador atento do mar da região. Com olhos de uma ave de rapina, o farol de Imbituba vigia toda essa beleza natural que o rodeia. O mar, o porto, o vento e as majestosas baleias que passam por ali, sem pedir licença, estão sob sua vigilância constante. Com certeza, conhecer o farol traz um pouco de paz e faz a gente perceber o quanto somos responsáveis pela beleza desse planeta.